Olá, o canal O que rola na Geronto, de novo aqui com uma entrevista totalmente diferente, incrível no dia de hoje, com uma pessoa também que vocês vão adorar, é um pesquisador brasileiro que está lá no final do Brasil, no norte do Brasil, em Oari, no Amazonas. Nós aqui em São Paulo, Marília e eu hoje que podemos estar aqui. E hoje nós vamos discutir algo incrível que esse pesquisador aqui, vocês estão vendo, Hércules Campos, ele está lá pesquisando o envelhecimento rural. O Hércules, ele é fisioterapeuta, ele se formou na São Camilo do Espírito Santo, e o Hércules, ele, ele tem uma trajetória imensa, ele já passou por Portugal, em outros países. E se especializou em fisioterapia geriátrica pela Federal de São Carlos. Ele tem um currículo enorme, impressionante, e atualmente ele é pesquisador lá na Universidade Federal do Amazonas. E por isso que ele está em Uari, é uma cidade importante lá do Amazonas, pesquisando envelhecimento tanto da população rural quanto dos indígenas e o que ele chama de envelhecimento remoto, quer dizer, uma coisa que é longe da cidade, a gente não vê, e, portanto, ele pesquisa o envelhecimento de populações invisíveis para nós. Daí a importância que o Hércules tem como pesquisador em trazer para geriatria, gerontologia, o envelhecimento dessas populações. E ele trabalha no Instituto de Saúde e Biotecnologia lá no meio da floresta. Então, o Hércules é uma pessoa especial, como vocês estão vendo, né? E o Hércules, antes de fazer a primeira pergunta, em primeiro lugar, o canal é muito grato a você, te agradece e tem a honra de recebê-lo aqui para discutir este tema tão importante do envelhecimento rural e das populações remotas, não é? Então, eu queria te dar um primeiro minutinho para você também se apresentar, falar algumas coisas do seu currículo que você gostaria que fosse priorizado aqui, enfatizado, e depois eu faço a primeira pergunta a você. Hércules. Olá, professor Sérgio, Ana Marília. Primeiro, assim, dizer que eu sou um fã do canal, né? Quando eu encontrei com o professor Sérgio, que eu pude entregar para ele o livro, que é a temática do nosso papo, né, também. Eu contei para ele que o canal que rola na Geronto rola lá no Amazonas, no meio da floresta amazônica, porque eu dou seminários das entrevistas do canal. Então, só para vocês terem uma ideia, fisioterapia aplicada à gerontologia, saúde do idoso, e eu já peguei 7 entrevistas, inclusive a última entrevista que eu estava assistindo ontem, e aí eu divido em seminários. Então, o que rola na geronto rola lá no meio da floresta. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui, poder dividir um pouquinho do que a gente tem feito por lá. Vai fazer 8 anos agora, daqui uns dias que eu estou lá no Amazonas, né, que eu passei no concurso, e a gente tem debruçado em estudar um envelhecimento particular que acontece lá por aquela região. Principalmente porque quando eu fui procurar eu não encontrei muita coisa. Tem muita gente fazendo muita coisa boa, eu não sou o único, mas a gente começou especificamente, isso virou meu doutorado, eu acabei indo para fora fazendo uma experiência fora. E eu acho que foi em Portugal, Sérgio e Marília, que eu tive noção da importância do lugar onde eu estou. Quando eu chegava nos locais em Portugal, e às vezes eu ficava constrangido, porque as pessoas começavam a perguntar um interesse, mas como que é? Como que se fica velho no Amazonas? Como que se fica velho num estado que é ligado, que só tem uma cidade ligada por terra, como que se envelhece sobre as águas? E aí tudo culminou no livro e a gente tem levado, tem conversado sobre isso aí onde a gente está. Então, todas as vezes que eu vou me apresentar, eu gosto que diga que eu pesquiso envelhecimento rural e indígena, envelhecimento do povo das águas. Eu acho que essa é uma boa definição. E muito obrigado pelo convite.
Mais uma vez, a honra é nossa, Hércules. A honra é nossa. Eu quero aqui, todos estão vendo, né? O Carlos conseguiu chegar e estamos agora em três. Carlos está lá no Rio. Ah, desculpa, em Brasília. E aí nós estamos aqui em várias cidades. O Hércules, então, Ô, mais uma vez, a Sérgio, honra é só nossa. uma coisinha que eu queria dar uma cutucada. Sérgio, Sérgio, você está me ouvindo? Sim, Você me ouviu, Sérgio? Aí você falou que ele está lá no fim do Brasil. Isso é uma questão de onde que a gente vê. De Porque ponto de vista. assim, que nós estamos aqui no fim do Brasil. Então, assim, pensando nesse país continental que é o Brasil, nós estamos todos no Brasil, assim, três estados, e é claro que para nós aqui da região Sudeste, o Amazonas é um lugar muito longe, e às vezes a gente pensa que lá é o fim, mas eles podem dizer aqui que o Brasil começa, e vice-versa, e o Carlos aí em Brasília está no meio do Brasil, enfim, é essa dinâmica brasileira que eu amo, adoro, e sou muito feliz por ser brasileira e ter um país tão grande, continental quanto o nosso. É só um comentário, Sérgio, para não, te ótimo provocar. comentário. E lembrando, é exato, né, Marílio? Esse país continental, e por isso que a entrevista com o Hércules hoje tem uma importância, porque cada região do Brasil tem um envelhecimento diferente. Assim como o envelhecimento é heterogêneo, também se a gente dividir o Brasil em norte, sul, leste, oeste, sudoeste e nordeste, cada região, macro-região do país, tem fatores específicos que influenciam de forma diferente das outras o envelhecimento das pessoas. E o Hércules vai E nos aí, trazer aqui. Como é que é, e Hércules? nessa perspectiva, né, professor Sérgio e Marília, a gente está falando do estado mais jovem, de idosos mais jovens do Brasil, segundo o IBGE, É né? verdade. Às vezes as pessoas me perguntam assim, nossa, mas por que que os idosos dos seus estudos são tão jovens, de 60 a 65? Porque nós estamos falando da população idosa mais jovem do país. O fenômeno que a gente está vendo do envelhecimento, ele está acontecendo do sul, sudeste para o norte, né? E aí vocês devem pensar em todas as questões sociais, de acesso à saúde, né? Envelhecer, professor Sérgio, na floresta amazônica é um baita privilégio. Eu sei que envelhecer e envelhecer bem em outros locais do país já é um privilégio, mas envelhecer sobre as águas é um baita privilégio, né? Com todos os desafios, com todas as potencialidades que a gente tem. Mas eu acho lindo, eu acho múltiplo e muito bonito essas envelhecências, né, professor Sérgio? A gente não tem um modo de envelhecer. E, particularmente, os meus velhos e minhas velhas do Amazonas envelhecem de maneira bem peculiar. Sem dúvida, Hércules. E olha, é, eu queria iniciar então a nossa gravação, a nossa entrevista com você, fazendo uma pergunta para você dar o início de como foi, né, a ida para lá. Então, eu queria que você nos contasse como é que começou o seu interesse para fazer pesquisas nessa área de envelhecimento rural, né, que não é só rural, tem os indígenas e a população remota. Como começou? Então, professor, a primeira motivação ela é pessoal. Eu te confesso que eu sempre fui muito observador e desde muito pequeno gostei de pessoas mais velhas, de velhos e velhas. Minha mãe sempre falava isso e é verdade. E numa observação bastante pessoal, eu percebia que os pais da minha mãe que envelheciam na cidade envelheciam diferente do vovô divino, que era o pai do meu pai, que envelhecia na roça. Vovô morreu em cima de um cavalo, pra só ter uma ideia. E o pai da minha mãe morreu num hospital de um ataque cardíaco. Então, só para vocês terem essa discrepância. Então, foi uma experiência pessoal. E depois, quando eu passo no concurso para a Universidade Federal do Amazonas e vou não para a capital Manaus, mas para o interior do Amazonas, quando eu chego em Coari, professor Sérgio, eu pergunto para os meus estudantes: cadê os velhos de Coari? Não tem velho em Coari? Eu não via velho em Coari. Isso começou a me incomodar. E aí eu fui buscar alguns trabalhos de alguns colegas que já tinham passado por lá e eu vi que tinha muito pouca coisa sobre a população que envelhece na segunda cidade mais importante do estado do Amazonas. E aí a minha população de idosos lá, professor, ela é uma população de velhos que envelhecem nas beiras dos rios, nos barrancos dos rios, em cima dos rios. Eu tenho idosos que trabalham na cidade, desenvolvo pesquisa com eles, desenvolvo. Né? A gente já publicou uma série de coisas aí.
mas a maioria dos meus velhos moram em zonas rurais e ou são ribeirinhos e ou são indígenas, né? Então, assim, eu comecei a buscar e comecei a ver que não existia nada sobre isso. E aí, como sou aluno da Mônica Ferracini, aprendi com ela no mestrado a pesquisar funcionalidade, né? Então, eu comecei a desenvolver pesquisa com funcionalidade, com cognição, e depois o propósito de vida, ele apareceu lá na Amazônia. Então, a gente começou a desbravar. E aí a gente começou a apresentar esses dados para a literatura, seja em publicações científicas, e a coisa foi tomando uma dimensão que culminou no livro, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Quando eu percebi que não existia quase nada sobre esses idosos, sobre quem envelhece no contexto rural, quase nada sobre quem envelhece sobre os rios e as florestas, né? O Hércules. Assim, eu conheci você desde abril, quando eu estive no Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia. Tive o prazer de participar da mesa na qual você se apresentou, um pouco das suas pesquisas, e me encantei muito e falei, vamos convidá-lo para o canal, porque o Brasil precisa conhecer o seu trabalho. Você é um entusiasta, você fala com muita assim, vocação e com muita propriedade, é uma coisa que está dentro de você e eu queria destacar isso no pouco tempo que eu te conheço. E aí, você já até passeou um pouco para este assunto, mas eu queria que você, pelo menos, me desse, ou nos desse, melhor dizendo, duas diferenças entre uma pessoa que nasceu numa grande cidade ou numa média, como eu sei que você estudou aqui no estado de São Paulo, então é uma realidade que você conhece, por exemplo, no Rio, São Paulo, Brasília, ah, Salvador, e uma pessoa que envelhece na barranca, como você diz, na beira do rio, onde não tem estrada, duas diferenças. Ou o que difere esse envelhecimento rural, da floresta, remoto, o nome que você queira dar, e esta população que nós conhecemos aqui na grande cidade? Por favor. Ô Marília, a primeira coisa assim que eu preciso dizer, né, e que eu tenho dito onde eu tenho ido falar sobre esse assunto, é que nós temos uma lacuna abissal sobre essa pergunta sua, tá? A minha primeira grande surpresa quando eu fui pesquisar o envelhecimento rural, e especificamente lá na Amazônia, foi descobrir que não existe quase nada na literatura sobre isso, tá? E aí, Hércules, como que você está falando isso para mim? Porque eu fiz uma revisão sistemática, o nosso grupo fez uma revisão sistemática que foi muito bem publicada na RRH, que é uma referência, uma revista de referência em assunto rural, e a gente descobriu que existe uma lacuna para essa pergunta sua. A gente ainda não sabe dizer se envelhecer na roça é bom ou ruim, na zona rural é bom ou ruim. E quando a gente vai fazer comparação de quem envelhece na cidade com quem envelhece na zona rural, essa comparação, por vezes, ela é injusta. Então, Marília, às vezes o que a gente encontra é gente que sacraliza o envelhecimento rural e gente que demoniza ele. Então, por exemplo, eu gosto de dizer que eu não exploro a Amazônia e nem os velhos e velhas da Amazônia. Eu conheço os velhos e as velhas do Amazonas, é muito diferente. E aí eu tenho que ter muito cuidado, porque eu ainda sou homem branco, de olhos verdes. Se eu chego nesses lugares, eu pareço explorador. Eu, quando eu entro nessas comunidades com os meus estudantes, né, eu quero conhecer a forma que esse envelhecimento se dá. Eu quero entender como esse envelhecimento se dá. Então, assim, o que a gente sabe? Indo para a sua pergunta, existem maneiras muito diferentes de envelhecer no Brasil. Você teve a oportunidade, por exemplo, de ver uma professora do Pará falando de idosos totalmente diferentes dos meus, professor Sérgio. E o Pará e o Amazonas estão grudados. Por vezes eu tenho que dizer para as pessoas que a Amazônia é a Amazônia e que Pará é Pará. A Amazônia é a terra do peixe, tem açaí, mas a terra do açaí é o Pará. Então, assim, e aí, professor Sérgio, o senhor veja que o rio que nos corta é o mesmo, nasce lá nos Andes, passa por mim, vai para o Pará, e a Marília viu uma professora da Federal do Pará, uma médica, uma colega, dizer que eles envelhecem de uma forma funcional totalmente diferente dos meus velhos e das minhas velhas do Amazonas. Né? Os velhos e as velhas do Amazonas que eu pesquiso, o professor Sérgio Carlos, eles envelhecem de maneira mais funcional, eles têm problemas cognitivos, mas eles apresentam propósito de vida. Nós vimos a professora mostrar que os dos velhos do Pará são totalmente diferentes, são mais dependentes funcionalmente, professor Sérgio.
têm maior dificuldade de envelhecer sobre os rios. Então, assim, eu gosto de dizer, Marília, que a gente tem que conhecer, e aí o meu grupo está fazendo algumas pesquisas para a gente dar esse conhecimento sobre esse envelhecimento rural nesse momento bastante voltado para a Amazonas, e eu gosto sempre de definir, e quando me fazem essa pergunta, porque sempre me fazem, é que o envelhecimento rural ele é cheio de potencialidades e cheio de desafios que a gente precisa enfrentar. Eu dei um exemplo simples de idosos do Pará, de idosos do Amazonas e cortados pelo mesmo rio que envelhece de maneira diferente, tá? Agora, quando a gente olha para os meus idosos rurais do Amazonas e baseado no que a gente viu na revisão sistemática mundial que a gente publicou, que a gente fez uma revisão sistemática mundial, tem características parecidas. É também um envelhecimento mais feminino, com a mulher agrícola sempre mais sobrecarregada, é um envelhecimento de baixa renda, na maioria dos casos. É um envelhecimento que é mais desafiador do ponto de vista cognitivo, professor Sérgio, porque o velho e a velha, né, que a gente pesquisa hoje aí de 70, 80 anos, ele não tinha acesso à escolaridade, ele tinha que escolher se ele estudava ou se ele ia para a roça plantar mandioca, plantar um milho, cuidar do porco, fazer a pesca. Então, assim, de uma maneira geral, é esse panorama que a gente tem. No Brasil, Marília, nós estamos conduzindo um trabalho que vai sair no final do ano. Eu não consegui fazer esse recorte no livro, embora no livro a gente tenha um capítulo que a gente aborda envelhecimento no Nordeste, envelhecimento no Sul, mas nesse momento eu tenho uma orientanda que vai traçar para nós, e quem sabe num próximo bate-papo, o perfil do velho e da velha rural brasileiro. E aí ela está fazendo esse panorama, fazendo uma boa revisão de literatura, e aí eu vou conseguir trazer essa resposta. Mas, prioritariamente, fechando a pergunta, temos nós no Norte fazendo essa pesquisa, aí tem meus colegas do Pará, tem outros colegas também no Amazonas, né? Tem um grupo muito forte no Sul, tem um grupo muito forte no Nordeste. Há semelhanças, as que eu citei, mas há também bastante diferenças. Hércules, primeiro quero te agradecer, você está aqui com a gente, é um prazer enorme e trazendo esse tema tão diferente, tão curioso, né, para o nosso debate. E assim, eu queria, antes de trazer a questão que quero trazer para você, é importante, você começou falando uma coisa muito importante, né, quando, na pergunta da Marília, que é a questão de você ter que meio que partir do ponto zero, né? A gente não tem muitos estudos, enfim, né? E a gente tem que meio que se virar aí para conseguir iniciar isso. Então, assim, essa é uma questão antiga, né? Eu e Marília, por exemplo, a gente se conheceu no mestrado em gerontologia em 1997 e Marília fazendo uma pesquisa com idosos e animais, eu fazendo uma pesquisa com homens aposentados. E naquela época a gente já não tinha nada também, nós tivemos que partir do zero, então foi um grande desafio. E a gente vê aí, 28 anos depois, a gente ainda está com a mesma questão, né? Quer dizer, dependendo de onde, do que você vai pesquisar, a gente ainda não tem publicação, não tem pesquisa. Então, assim, o envelhecimento continua sendo um desafio para o nosso país, talvez para o mundo até. E aí eu queria te perguntar o seguinte: você que é professor, né? Você que trabalha numa universidade federal, né, do Amazonas, é orientador e pesquisador do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano, tem como linha de pesquisa a seguinte questão: avaliação e recuperação funcional. Então, assim, em cima disso, eu queria que você dissesse para nós quais são as condições de saúde do povo amazonense, que é onde você estuda, né, e trabalha, sobretudo aqueles que são ribeirinhos, né, que é uma realidade bastante diferente do que a gente tem nas grandes cidades, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Que condições de saúde tem esse povo idoso nessa região? Assim, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas está caindo uma chuva torrencial, professor Sérgio, porque aqui, eu não sei se vocês lembram, a gente está acima do trópico, aqui cai chuvas tropicais, não é chuva igual do sul e do sudeste.
São chuvas torrenciais, está caindo uma chuva torrencial. Não, não Não, está atrapalhando, já estamos te está ouvindo ótimo. bem, estamos te ouvindo bem sem Porque aí interferência da chuva. nós temos chuvas, né? Mas aqui cai chuva de uma vez, parece que o céu está desabando. E ela vem do Rio para a cidade, né? Bom, vamos lá para a questão. A primeira coisa foi assim: quando eu tinha colegas que faziam algumas pesquisas lá, bastante limitadas, é porque assim, a gente precisa pensar, Carlos, e aí eu preciso contextualizar para que as pessoas que vão nos ouvir entendam onde o Hércules está. Para você chegar em Coari, para você chegar no interior do Amazonas, você tem três formas. Ou você vai num barco, que é aquele barco clássico pendurado de redes, que eu ainda vou fazer a viagem, professor Sérgio, ou você vai naquele barco que a viagem dura em torno de 24 horas, a depender se o rio está cheio ou vazio. Eu costumo dizer que nós estamos falando de um povo que descende, ascende e sobrevive de um rio. É a coisa mais linda, professor Sérgio. Porque se o rio está cheio, a vida do amazonense é de uma forma. Se o rio está baixo, a vida do amazonense é outra. Aquela seca que vocês viram no Amazonas, ela foi desastrosa para os meus idosos. Porque meus idosos sobem em cima de barro, de barco, chega na barranca, ainda tem que escalar 20, 30 degraus, usando o dispositivo de auxílio, professor Sérgio. Então ela foi desastrosa. Nós estamos no paraíso nesse momento, Carlos, porque está caindo muita chuva. Nós estamos com várias cidades com que o rio já transbordou. E embora isso possa parecer tragédia, é sinal de fartura para nós. Então, possivelmente, nós não vamos ter a seca que nós tivemos nos dois últimos anos. Então, assim, a gente precisa pensar que ou são 24 horas de barco, ou de 9 a 10 horas de lancha, ou de 50 a 60 minutos de avião, se o aeroporto estiver funcionando, se não tiver uma tempestade, o avião tiver que voltar para Manaus. Por que, que o professor Hermes está falando nesse contexto, Carlos? Porque é nesse contexto que meus velhos e minhas velhas envelhecem. É nesse contexto que a gente está desenvolvendo essas pesquisas, tanto na pós-graduação quanto na graduação. E nós, SUS e sulistas, professor Sérgio, nós temos uma visão muito limitada do Amazonas. Eu agora, Marília, te parei de responder, graças a Deus, mas de vira e mexe era piadas, professor Sérgio, perguntando se eu já tinha visto gente pelada. E aí eu respondi, olha, eu não vi ninguém sem roupa ainda, professor Sérgio, lá, mas deve ter. E aí, por quê, Marília? Porque nós achamos, e lá, professor Sérgio, nós temos uma população mais de 90% indígena, graças a Deus. Os meus alunos são mais de 90% indígenas. Só que nós não temos só a floresta maravilhosa, nós não temos só o maior rio do mundo, que acabou de ser reconhecido agora, maior que inclusive o Rio Nilo, né? Nós temos pessoas que envelhecem nas cidades, mas nessas cidades, Carlos, que eu acabei de contar nessa distância. Então, a sua cabeça já deve estar pensando como que é saúde pública, como que chega o SUS para essas pessoas. Eu escrevi um editorial, professor Sérgio, para a revista Enfermagem Brasil, que eu considero um dos textos mais importantes que eu tenho. Saiu na revista Enfermagem Brasil. O título do artigo, escrito com duas colegas enfermeiras, Carlos, é o seguinte: o SUS é tudo que o povo do Amazonas tem. O título do artigo é isso. Porque se não fosse o SUS, o povo lá de onde eu moro estava perdido, professor Sérgio. Porque eu fui entender o que é SUS quando eu cheguei no Amazonas. Então, quem são meus velhos que são assistidos pelo SUS e pela nossa universidade lá? São jovens, Carlos, porque nós temos a população mais jovem de idosos do Brasil. Nós seremos o último estado, professor Sérgio, a envelhecer nesse nosso país grandioso, né? São a maioria mulheres. Embora na zona rural a gente tenha uma peculiaridade, a gente tem uma particularidade. A maioria dos idosos que estão na zona rural do Amazonas são homens, professor Sérgio. Mas a maioria desses homens, ô Carlos, eles não são encontrados quando a gente vai fazer o nosso estudo. Ou porque eles estão na lida, ou porque eles foram para a cidade buscar o dinheiro, receber, porque foram levar o filho que ia estudar, foi fazer uma consulta, ou porque morrem antes, né, professor Sérgio? Porque não cuidam da saúde, porque não fazem o exame de próstata na hora certa, porque não tratam um câncer, porque não tratam uma doença cardíaca. E aí, essa é a população que a gente encontra. Com problemas cognitivos, viu, professor Sérgio? A gente tem apontado isso nos nossos estudos. Os idosos amazonenses, tanto os que envelhecem na cidade quanto na zona rural, possuem problemas cognitivos muito sérios.
E aí, Marília, o mini exame do estado mental não atinge os meus velhos e minhas velhas, porque eles não leem e não estudam, professor. Eles não leem, professor Sérgio. Eu tenho idoso que não sabe que amarelo é amarelo, que dois é dois. Como que eu vou aplicar um mini exame do estado mental, Marília? Entendeu? Então, assim, é essa potencialidade, sabe, Carlos? É essa complexidade que a gente tem tentado desbravar, que a gente tem tentado conhecer, desbravar é uma palavra que eu não gosto, conhecer e mostrar para a literatura. É isso que eu tenho, que a gente colocou no livro, é isso que a gente tem publicado nos artigos, é isso que a gente tem feito por lá. Na perspectiva da cognição, por exemplo, Carlos, eu estou com uma estudante agora que está desenvolvendo uma pesquisa. Ela está aplicando 5 escalas cognitivas com idosos que envelhecem no contexto amazônico. E nós vamos dizer daqui a pouco, professor Sérgio, no final do ano, qual é a melhor escala para avaliar a cognição de pessoas que envelhecem sobre os rios e as florestas. Então é isso que a gente tem feito por lá. Hércules, é fantástico. E eu estou muito agradecido a você por estar nos trazendo essa realidade tão desconhecida de todos nós. É realmente uma novidade para todos aqui do Sul, Sudeste e até para o Centro-Oeste, são biomas totalmente diferentes. E estar dentro da floresta deve ser incrível. E eu estou falando isso, eu vou até fazer uma propaganda aqui, é que meu filho atualmente está morando em Alta Floresta, nas beiras do Silva Teles, lá num local já no meio da floresta. Então, eu vejo um pouco o dia a dia dele lá na floresta amazônica, e é totalmente diferente do que a gente tem por aqui. E por isso é muito interessante, muito legal todas essas novidades, vou chamar de novidades, que você está nos trazendo, e muito importante o que você está mostrando para que todos aqui no Brasil, todos que estudam gerontologia, todos os que se interessam por políticas para o envelhecimento, saibam que é importante ter políticas, mas que respondam às diferenças regionais e às necessidades particulares de cada rincão desse país. E aí eu quero, até pegando aqui o seu livro, né, do envelhecimento rural no Brasil e nas barrancas do Amazonas, tá certo? Nesse seu livro, você diz na apresentação até agora também já estou me surpreendendo. Você diz na apresentação que as pessoas vão se surpreender com o modo que esses velhos e velhas envelhecem por aí, os desafios, mas, por outro lado, as potencialidades. Então, você já falou um pouco dos desafios, um pouco das potencialidades, mas vamos dar a oportunidade para você agora enfatizar os desafios e as potencialidades desses velhos aí remotos do Brasil. Um grande erro que nós sul-sulistas cometemos é quando a gente vê passar na televisão, eu estou falando porque eu já fui assim, quando a gente vê passar na televisão um barco pendurado de redes ou uma casa sobre as águas e a gente achar que aquilo ali é miséria. A gente precisa vencer esse preconceito. Para uma pessoa, professor Sérgio, que cresceu, que nasceu, foi gestada, nasceu sobre as águas, aquilo ali é o paraíso. Então, para os meus idosos e para as minhas idosas que estão no nosso livro, nas nossas pesquisas, o Amazonas é o melhor lugar do mundo. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente olha com uma visão colonizadora para a vida do outro, achando que aquilo é ruim. Então, meu Deus, mas envelhecer na beira de um rio, que precariedade, deve ser ruim demais. Aonde que faz as necessidades? Como que faz? Como que um velho quer dizer... Uma vez alguém me perguntou, como que um velho que é desequilibrado sobe em cima de uma rebeta, que é um barco de 4 dedos, que coloca cacho de banana, cachorro, famílias numerosas e o barco não afunda. Eu andei nele lá pelo rio, né? A gente precisa entender que isso não é feio, que isso não é horroroso, que isso não é uma tragédia, certo? Ao mesmo tempo, professor Sérgio, que isso não é o poético, né? O meu idoso, por exemplo, que mora na beira do rio, que precisa passar na taipa, na tábua para acessar a casa dele,
Ele precisa ter condições financeiras e físicas de ter uma boa tábua, de reestruturar a casa dele na cheia e na seca. A minha, a minha velha idosa, a minha velha, ela precisa ter acesso à mamografia, seja no barco que chega ou na cidade mais próxima, né? Então, assim, as potencialidades desse envelhecimento são muito grandes. Então, assim, quando eu cheguei, que eu tive aquele primeiro choque, quando eu recebo alguém, quando alguém vai fazer pesquisa, eu sempre digo, coloca as vestes do preconceito de fora. Esquece que somente a nossa casa, o nosso apartamento no condomínio cheio de câmera é o melhor lugar do mundo para viver. Não é, o professor Sérgio. E tem gente envelhecendo sobre as águas e sobre os rios, Marília, feliz é o que a gente mostra nas nossas pesquisas e que está surpreendendo todo mundo. Professor Sérgio, quando eu fui medir o propósito de vida que está descrito no livro, que está descrito na tese de doutorado, nos artigos que a gente publicou, está todo mundo estarrecido, professor Sérgio. O estatístico refez a estatística porque a gente achou que tivesse erro. Eu mandei uma mestranda minha conferir, porque eu falei, tem um erro nisso. Sabe por quê, Marília? Porque no mundo, a nossa pesquisa é a primeira pesquisa que investigou envelhecimento rural numa população que envelhece no contexto rural e amazônico. Ninguém fez isso. E a gente prova isso na revisão sistemática que a gente publicou. Né? O nosso trabalho foi o primeiro, nós somos os pioneiros. Né? Quando, professor Sérgio, que a gente foi ver idosos, maioria dos meus idosos, porque a gente fez um estudo, é importante dizer isso, o nosso N do nosso estudo é representativo de toda a população velha rural do estado do Amazonas. Então, o que eu vou dizer aqui diz respeito, estatisticamente falando, a todo velho e velha que envelhece na zona rural do Amazonas. Professor Sérgio, não tem acesso a celular, não tem acesso à rede social, muitos ainda usam lamparina e lampião, certo? Escureceu agora na época do inverno, que lá não existe inverno, mas a época das cheias, escurece tudo a partir de 5:30 da tarde, amanhece antes das 5 da manhã. E aí, problemas cognitivos, boa funcionalidade, que a gente mensurou sobre o SPPB, são felizes, professor Sérgio, tem propósito de vida. E os nossos idosos lá rurais do Amazonas, aqueles que são aposentados, que lidam na roça, que trabalham, melhoram em 6 vezes o propósito de vida deles. Vocês imaginam isso? Então, envelhecer na Amazônia, no meio do rio e da floresta, e ainda ter uma função, cuidar das suas bananas, do seu porco, da sua galinha, melhora em 6 vezes o seu propósito de vida. A literatura ficou doida, professor Sérgio. Por que que ficou doida? Porque a literatura diz que quanto melhor o propósito de vida, para cima, melhor é a cognição, melhor é a funcionalidade. Nos meus idosos do Amazonas, não. Nós temos problemas cognitivos, média funcionalidade e um alto propósito de vida. E aí a gente está tentando explicar isso, né, professor Sérgio? Porque todo mundo pergunta. Em Portugal, os portugueses me perguntavam, mas como que pode alguém não ter internet, não ter celular e ser tão feliz? E aí a gente tem tentado entender isso, tem tentado entender sobre a perspectiva da resiliência, do sentido de vida, né, professor Sérgio? Então, se eu traço um sentido, porque o propósito de vida é como eu me vejo, como eu me projeto, né? E aí no livro, já que o senhor comentou do livro, não nesse, mas no livro da professora Cristina Ribeiro, que ela lançou sobre o propósito de vida, eu escrevo um capítulo sobre envelhecimento rural. E lá no capítulo, no livro da professora Cristina, Marília, eu conto a história de uma parteira de 93 anos, professor Sérgio, que nós visitamos numa comunidade rural, e eu percebi que a hora que eu estava aplicando o SPPD com ela estava meio incomodada. E os velhos lá do Amazonas, professor Sérgio, eles não usam cama, eles deitam e dormem em redes, viu, pessoal? Isso é muito importante. Os meus velhos cocoram em cima da rede, professor Sérgio. Então, o senhor imagina a rede aqui, eles sobem dessa forma na rede. E aí, Marília, eu avalio o equilíbrio do idoso balançando na rede. Entendeu, professor Sérgio? E aí, eu vi que ela estava muito incomodada, olhando para a janela, o rio, na frente era uma comunidade que tinha, acho que umas 5 famílias. Às vezes nós temos famílias remotas que não tem ninguém perto, tá, professor Sérgio? Que leva até 3 horas de uma comunidade para outra. Mas essa era uma comunidade que a gente gastou 8 horas de viagem e ficamos lá. E aí eu perguntei para ela, não lembro agora o nome dela, eu perguntei para ela, mas o que que a senhora tanto olha pela janela? Ela falou para mim assim, porque tem do outro lado do rio uma mulher para parir. Eu sou a parteira dessa comunidade.
E aí o senhor vai. Eu acho lindo eles me chamarem de doutor, porque é muito bonito o sentido deles me chamarem de doutor. É o único lugar que eu gosto de ser chamado de doutor é lá. E ela falou: olha, doutor, e se eu precisar sair correndo é porque eu tenho que ir lá socorrer, porque ela está em trabalho de parto desde ontem. Olha o sentido de vida dessa idosa, professor Sérgio. Uma senhora, se eu não me engano, está no livro lá da professora Cristina, de mais de 90 anos. Então, esses são os idosos que a gente trata no livro. Esses são os idosos que a gente lida. Tem problemas? Um monte e a gente está tentando Então, enfrentar ô eles. Hércules, aí que eu gostaria de dialogar com você. Fiquei encantada com as suas respostas desse propósito, dessa ação, das condições funcionais dele, da vida. Me diz, eu fui aqui, enquanto você falava, procurar o seu artigo lá sobre o SUS, né? Já até achei aqui para depois ler, que eu falo sempre positivamente do SUS, eu acho que essa é uma contribuição bem legal, o SUS que dá certo. Mas, assim, fala para mim das desvantagens deste povo que está aí, uma vez que não tem acesso, precariedade, eu me afastando do preconceito que você quis chamar a atenção. O que que falta? O que que precisa? Qual é a desvantagem desta população? O que que você, É, se fosse um gestor de política pública para essa população com a qual você trabalha, se tivéssemos isso, precisa chegar a isso aí. Eu queria que você trouxesse agora essas desvantagens para nós. É, eu não vejo desvantagens, eu vejo desafios que precisam ser superados e incluídos nas políticas públicas. Então, Marília, eu vou te falar, por exemplo, as longas distâncias. Se a gente pensa em longas distâncias, nós estamos pensando na falta de acesso, né? Então, se eu preciso de uma mamografia, mas eu moro numa comunidade que fica a 8 horas da cidade de Coari, como que alguém vai me avisar que eu tenho a mamografia dia 14 de junho às 19 horas? Esse é um desafio que a gente tem. Só que o povo do Amazonas, os idosos, e aí eu falo da importância do SUS. Nós temos agentes comunitários de saúde, professor Sérgio, nós temos políticas de saúde que pensam nesses desafios. Mas é óbvio, Marília, que eles precisam de mais assistência, precisam de barcos melhores, precisam de ter barcos que navegam melhor, precisa de ter mais acesso a essas populações, entendeu? Então, por exemplo, um grave problema que nós temos lá, o professor Sérgio, no Amazonas, é a dentição. Marília, eu tomei um choque quando eu cheguei no interior do Amazonas, que eu vi a criança de 3, 6 anos sem um dente na boca. E a gente sabe que, do ponto de vista de política pública e de saúde, isso é desastroso. Porque se o meu idoso não tem dente e ele já engasga lá pelos processos da senescência, ele pode vir a engasgar. Se ele não mastiga, como que ele vai mastigar o peixe? Como que ele vai mastigar a fruta? Então, assim, a gente tem esses desafios, sabe? Então, de acesso à saúde, de políticas públicas de saúde para o velho, para a velha, para a criança já melhorou muito, mas precisa melhorar muito ainda. E aí, ô Marília, é muito interessante, Marília, Carlos e professor Sérgio, que às vezes quando a gente vai submeter um projeto, eu acabei de submeter um projeto agora ao CNPq, a gente está pensando em fazer uma expedição científica, até falei dela para o professor Sérgio, eles perguntam para a gente quem são esses idosos? E aí a gente esbarra na ausência de dados sobre esses idosos. Porque eu só vou conquistar políticas. Ô Marília, eu só vou dizer que eu preciso da mamografia para minha velha lá, se eu dizer que ela existe. Eu fui fazer, professor Sérgio, eu sou professor da disciplina de Física aplicada à saúde do idoso e de epidemiologia dentro da graduação de fisioterapia. Eu fui fazer um levantamento básico, Marília, epidemiológico nas bases de dados para ver número de câncer no Amazonas. Coari não tem câncer. Eu falei, mas pelo amor de Deus, como que Coari não tem câncer? Eu vejo as pessoas aqui, os velhos que vêm no ambulatório e têm câncer. Não tem, sabe por quê, Marília? Porque tem subnotificação. Os meus colegas lá na Universidade Federal do Amazonas, professor Sérgio, estão 2 dias sem internet. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Lá no campus do interior, está sem internet. Então, vocês já estão pensando nos desafios que a gente tem. Eu vou submeter um projeto ao CNPq igual eu submeti, Carlos, eu tenho que submeter uma semana antes. Porque se eu for confiar na internet que a gente tem lá na cidade, professor Sérgio, eu fico sem submeter minha proposta e às vezes não submete. Então, tem esses desafios que podem melhorar se nós dermos visibilidade para essas pessoas. Se nos enxergarmos, se enxergarmos os nossos velhos e nossas velhas. Entendeu, Marília? A gente está conduzindo agora uma pesquisa, professor Sérgio. A gente está com uma bolsa do CNPq
que uma estudante minha, ela vai a domicílio dos idosos da cidade, vai ser também mestrado e doutorado dela, a gente vai ampliar isso para a zona rural e para a zona ribeirinha. Nós estamos fazendo levantamento de quedas, professor Sérgio, porque não se sabe, parece que os velhos e as velhas lá do interior do Amazonas não caem. Só que quando a gente vai fazer as nossas pesquisas, tem fratura de quadril, tem fratura de fêmur, professor Sérgio, tem trauma de crânio, tem idoso. Mas eles estão caindo. Mas ninguém fala disso, entendeu, Mário? Então a gente vai falar. Então ela acabou de visitar 100 idosos, 100 casas. E nós vamos contar, cai ou não cai? O que está acontecendo? Como que é o equilíbrio desses idosos? Como que é a força desses idosos? Então é isso, sabe, Marília? E aí tem que ter paixão, tem que ter envolvimento, tem que ter luta para dar visibilidade para esse povo. O presente é meu, viu, Marília? Igual eu falei no Congresso, quem ganha mais sou eu. Olha, é uma pena que eu já esteja aposentada, senão eu ia me oferecer para trabalhar com você. Aí que eu adoraria, uma situação bastante desafiadora, e eu vejo a sua paixão e compromisso nisso. Muito, muito bom mesmo. Vamos lá, Carlos. Então, Hércules, você falou um pouco essa questão da queda, né? E assim, você é fisioterapeuta, né? Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco, né? Qual assim, a importância, né, da fisioterapia? Como é que a fisioterapia pode ajudar, né, esse caboclo, essa pessoa que vive nessas populações com todas essas dificuldades que você colocou? Como é que a fisioterapia pode ajudar essas pessoas a terem uma vida independente e ativa? Ô, Carlos, eu costumo dizer que lá onde eu estou hoje, né, onde eu estou sediado hoje no interior do Amazonas, o SUS e a nossa universidade é tudo que o nosso povo tem por lá. Então, hoje, o serviço de excelência em fisioterapia, em reabilitação, é oferecido pelo centro de referência que existe na cidade, um centro de reabilitação, e oferecido por nós lá na universidade, né? Então, por exemplo, eu tenho a minha liga de estudos e intervenção em fisioterapia e em gerontologia. Então, nesse momento, a gente trabalha grupo de idosos com dupla tarefa e estímulos cognitivos e físico-funcionais para prevenção de quedas, mas eu estou traçando nesse momento o panorama de quedas do interior do Amazonas. A gente não tem nada publicado sobre isso. Nosso estudo vai ser o primeiro, tá? O que eu posso te adiantar é o seguinte: eu conduzo lá no Amazonas desde 2018 uma coorte com idosos que praticam atividade física regular. E nós publicamos um artigo que surpreendeu também a literatura. Então, nós estamos acompanhando esses idosos desde 2018. A gente reavaliou esses idosos na pandemia e a gente fez histórico de queda, sabe, professor Sérgio? E, de maneira muito surpreendente, está no artigo que nós publicamos, eles não caíram. Durante a pandemia, eles não caíram. Mas tem um detalhe muito importante da nossa região: os nossos idosos lá não seguiram muito restrição, não, tá? Então, os meus idosos lá do Amazonas, aí eu estou falando da cidade de Coari, os meus idosos não pioraram a funcionalidade e os meus idosos, no alto relato de quedas, não caíram mais. Mas o outro lado são os meus idosos que caem e que estão escondidos na casa deles. Por quê? Quando a gente vai para um hospital regional que tem na cidade, tem cirurgia de fratura de quadril. Coari vive mandando situações de fratura extremamente graves para a capital. Então, a gente está investigando isso agora. E o nosso trabalho da fisioterapia ele é essencial, né? Como o trabalho da equipe multidisciplinar na prevenção de quedas. Então, por exemplo, eu achei muito engraçado o dia que me falaram assim: acha, mas se um idoso sobe no barco e o rio balança, ele não tem problema de equilíbrio. Tem problema de equilíbrio. Porque ele desenvolve a habilidade para subir do piso de madeira para o barco, mas ele acaba, por exemplo, não desenvolvendo habilidades para outras demandas do equilíbrio, por exemplo, né? Então a gente tem esses desafios. Então o fisioterapeuta atua no fortalecimento muscular, na reabilitação do equilíbrio, nas informações. Nós estamos, embora a gente saiba na literatura que só distribuir uma cartilha não previne quedas, a gente sabe que isso faz parte do pacote. E qual que vai ser o nosso pacote?
A gente está oferecendo uma avaliação ampla e multidimensional desse idoso. A gente oferece a cartilha, a gente ensina a fazer o exercício dentro da realidade do meu idoso caboclo, ribeirinho, rural, né? E a gente volta ali, professor Sérgio, 3 meses depois, para ver e averiguar qual foi o nível de aprendizagem, se houve reincidência da queda ou não. Breve a gente vai divulgar esses dados. No final do ano a gente deve jogar isso aí para a literatura. Hércules. Fantástico, fantástico. Nós estamos quase acabando a nossa conversa. Antes do final, eu vou te fazer mais uma pergunta que eu acho fundamental. Você já comentou que a qualidade de vida lá é totalmente diferente, né? E que a gente não tem o preconceito de que aquele povo que está lá no barco, andando de barco, mas não tem cadeira bonitinha para sentar, está lá, e que isso não significa uma vida ruim. Então, uma dos fatores que ajudam, importantíssimos, para boa qualidade de vida na velhice em todas as fases, mas na velhice em especial, é propósito de vida. E você já falou um pouco do propósito de vida, mas eu queria que você destrinchasse um pouco mais, porque existe o propósito de vida aí nas populações da zona rural e o propósito de vida de populações urbanas e são diferentes, né? Eu queria que você nos colocasse as diferenças que você encontrou aí dos propósitos de vida da população do Amazonas. Como é isso? Tá. Propósito de vida urbano, de quem envelhece nas cidades, que a literatura tem mostrado, né? Propósito de vida tem a ver como direcionamento de vida, como eu me vejo, como eu me projeto no futuro, né? Um exemplo muito bobo, mas muito simples. Eu sou idoso, sou uma pessoa idosa, estou com fraqueza dos meus membros inferiores e tenho 6 netos. Quero fazer uma viagem no final do ano, preciso subir uma escada do ônibus. Meu propósito nesse momento, de maneira muito simplista, fortalecer os membros inferiores, melhorar meu equilíbrio para viajar com os netos. Beleza? Propósito de vida de quem envelhece no contexto rural. Está atrelado alta, na cidade, quem envelhece no centro urbano. Está atrelado a alta escolaridade, boa cognição, acesso à saúde, compreendimento e entendimento da vida, projeções, amizades, tudo que a gente sabe para o envelhecimento bem-sucedido. Propósito de vida que foi o boom, né? Que foi aí a minha orientadora de doutorado brincava. Você fez 7 teses em uma, né? Essa foi uma das coisas que a gente encontrou de quem envelhece no contexto rural amazonense. É preciso frisar isso. Problemas cognitivos importantes, idosos de baixa escolaridade, alto propósito de vida. Propósito de vida de maneira geral de quem envelhece no mundo rural, no mundo universal, universal. Razoável funcionalidade, força de membros inferiores, boa capacidade de deambulação, baixa escolaridade, propósito de vida mediano. Beleza? Então, resumindo, é isso. Então, talvez o que tenha tanto chamado a atenção é que, diante de desafios, a gente tem um trabalho, professor Sérgio, eu posso depois passar esse artigo, que é um artigo lindo de um gerontólogo da área social. Eu amo a área social humanas misturada com a saúde, que ele traça esse perfil dos propósitos de vida nos diferentes contextos do envelhecimento. Eu tenho esse artigo aqui, ele é o meu ouro, eu guardo ele, eu distribuo ele por aí, né? E ele mostra muito essa questão do sentimento de pertencimento, do sentimento de ser parte daquilo como desfecho de um bom propósito de vida. E eu vi isso nos meus idosos amazonenses, com todos os desafios que eu já apontei aqui, que não são nem a ponta do iceberg, sabe? Que não são nem a ponta do iceberg. Então, é desafiador, sabe? E aí a gente tem várias coisas. Tem gente que me questiona, será que não é porque a sua população lá no Amazonas é muito jovem? Eu falei, pode ser. E aí teve uma professora, uma demógrafa da Universidade do Minho, em Portugal, em Braga, que me questionou, mas será que não é porque
eles são resilientes? Aí eu respondi para ela, professora, eu não medi resiliência, eu medi propósito de vida, que são coisas diferentes. Mas aí no dia a dia, né, professora, a gente vê que são pessoas muito resilientes, pelas intempéries do Rio, né, pelas secas, pelo sol que de lá é escaldante, né? É potencialidade, sabe? Eu acho que tem desafios, mas as potencialidades são muitas. E o que a gente tem feito, e eu reforço novamente, né? A gente tem colegas fazendo trabalhos muito bonitos lá. Nós temos lá na pós-graduação uma professora de educação física. Nós temos a população nonagenária, segundo o IBGE, menor do país. Então, nós temos uma professora nesse momento, professor Sérgio, visitando os nossos 90 nonagenários e centenários. Então, assim, a gente tem gente fazendo coisa boa, mas o que eu acho que todos nós queremos, tanto da Universidade Federal do Amazonas, quanto da Universidade Estadual do Amazonas, quanto da própria FUNAT, nós temos uma fundação aberta da terceira idade muito forte no Amazonas, é dar visibilidade para os nossos velhos e velhas, independente de onde eles envelheçam. Hércules, excelente, nosso tempo acabou. O Sérgio congelou. Sérgio, você congelou. E agora, vocês estão me escutando? Sim, Agora sim. Tá. vamos encerrar. Hércules, Agora sim. Hércules, muito obrigado. Sua fala esclarecedora dessa situação incrível para o Brasil inteiro conhecer melhor. Nós vamos terminar, tá? O nosso tempo acabou. E vou te dar 1 minuto para você fazer um fechamento. E aí, Marília e Carlos, se quiserem também fazer alguma consideração para o Hércules. Não, eu dou por satisfeita. Carlos, Tá, eu quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui. Eu convidá-los a conhecer o nosso livro, que saiu pela editora Portal do Envelhecimento, pela Portais Edições. O livro está se esgotando, estamos nos últimos exemplares, a editora me avisou essa semana, né? Mas vou contar também que a gente já está trabalhando numa segunda edição, que foi revisada, ampliada, terá 7 novos capítulos. Mas eu convido vocês a conhecer. Tenho alguns exemplares comigo ainda. A gente vai fazer agora 3 lançamentos ainda em cidades lá do Amazonas, inclusive em Parintins. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui dando visibilidade para os meus velhos e para minhas velhas do Amazonas, né? Porque o meu trabalho é por eles, né, professor? Se não fosse eles e elas, eu não estaria aqui. Dizer que estamos lá para receber, né, vocês, se quiserem conhecer, se quiserem participar. E tem muita coisa boa vindo por aí, viu, professor Sérgio? Nós estamos agora com uma expedição para sair. E se sair, vai ser uma expedição inédita no mundo. Nós vamos visitar 5 comunidades originárias e descrever como que se envelhece nessas comunidades indígenas. Tem coisa boa vindo por aí. Tem meu Instagram, professor Hercules Campos, para vocês acompanharem todo o nosso trabalho. E obrigado pela oportunidade. sem dúvida, muito, muito obrigado. Nós que agradecemos. O Carlos quer falar alguma palavrinha? Hércules, queria só agradecer, né, você estar aqui com a gente, trazendo esse tema tão interessante e diferente, né, que a maioria das pessoas não conhece. Então, e parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Parabéns mesmo, Hércules. Eu reforço o que o Carlos falou. E o canal que rola na Geronto quer te agradecer. Congelou de novo. E O agora? Sérgio Você quer tá acabar, Marília? congelando. Acaba você, porque o meu está Ah, tá. congelando. Tá bom. Tá congelando. O Hércules, muito obrigada mais uma vez. Você é sempre bem-vindo. Assim que tiver novidade, tem nosso contato e nós trazemos você para contar dessa expedição. Canal que rola na Geronto agradece muito a você que nos acompanha toda semana, trazendo notícias, informando e ajude-nos na divulgação do canal. E muito obrigado por você usar as nossas gravações com seus alunos. Isso nos envaidece e isso cumpre o propósito que nós temos enquanto canal que rola na Geronto, que é exatamente discutir as questões que envolvem a velhice, o envelhecimento, geriatria, gerontologia. E até a próxima. Sérgio, eu acho que dá para você dar oi, pelo menos, e até a próxima. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado, Hércules. Até mais para todos.